Boa noite. Estamos aqui hoje novamente na Fraternidade Luz e Fé para a nossa palestra de hoje. O tema, a lei da ação e reação em nossas vidas, também conhecido muito como lei da causa e do efeito. Estamos aqui ao vivo com algumas pessoas presenciais, fazendo um auê aqui para a gente, para incentivo. E estamos aqui levando essa mensagem a todas as pessoas pelo Facebook que assistem nossa palestra de hoje. Então, eu quero começar exatamente aqui por essa imagem. Todo mundo conhece essa imagem, né? E já brincou dos dominós, né? Quando a gente coloca um do ladinho do outro, quando a gente mexe numa pedrinha, o que acontece? Todas as outras caem. Que efeito é esse? Um efeito cascata. E a gente vê um por um caindo. Por que isso? Porque eles estão interligados, eles estão perto um do outro. Isso chama-se lei de ação e reação. Eu ajo de uma forma e a ação acontece da mesma coisa. E aí, em nossa vida também é assim. Estamos todos interligados, de uma forma ou outra, estamos todos pertos. E a lei de ação, ela tem no lado material, mas nós vamos trazer principalmente aqui hoje, no lado emocional, no lado moral, com o objetivo da gente aprender mais a lidar com as nossas emoções, com as nossas atitudes e com o que nós vamos fazer com a nossa vida. Então, neste momento nós estamos vivendo o quê? Vivendo uma pandemia, que é o quê? É o resultado de uma ação, provavelmente nossa, de um tempo passado, um tempo atrás. Onde surgiu o vírus, como foi, do que veio, teríamos que pesquisar, não temos respostas. Assim é a nossa vida também. Erramos muitas vezes, que é por conta de uma ação, mas também temos a oportunidade de acertar. Os livros pesquisados, então, foi o livro Céu e Inferno, que nos traz bastante informações sobre isso, que é no Código da Vida Futura. Claro que o livro do Chico, Ação e Reação, que tem muita informação sobre isso, e o Evangelho, nosso companheiro, também nos traz muitas informações. Primeiramente, eu gostaria de trazer para vocês aqui a lei de ação e reação na matéria. Trouxe só um exemplo aqui. A água. A água, quando eu coloco ela no fogo, ela se transforma, borbulha e esquenta. Se eu pego a mesma água, coloco ela num freezer, ela endurece e esfria. Mesma matéria, mas ações diferentes, resultados diferentes. É assim a nossa vida. Ações diferentes, resultados diferentes. Mas a mesma água, como se fosse nós, uma pessoa. Eu ajo de uma forma, eu tenho aquele resultado. Eu ajo de outra, eu tenho outro resultado. Exatamente assim é a nossa vida. Então, com palavras e ações, nós vamos construindo o nosso futuro. E isso também é causa e efeito, como se fala no Espiritismo. Aqui Jesus nos traz uma frase que tenho certeza que muitos já ouviram, que diz o seguinte: Deus recompensará cada um de acordo com as suas obras, a cada um segundo as suas obras. Quantas e quantas vezes a gente já ouviu essa frase? A cada um segundo as suas obras. E o que essa frase quer nos transmitir? O que ela tem a ver com o tema de hoje? Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Como é que é isso? Vamos começar primeiro pela parte boa, que todo mundo gosta, que é fazer o bem, né? Porque quando a gente faz o bem, a gente fica mais feliz, fica mais realizado. E a recompensa também é melhor. Então, quem não quer fazer o bem? E o que diz a cada um segundo suas obras? Todo bem realizado é um crédito que adquirimos e que diminui a nossa dívida contraída por erros cometidos. E porque erros todos nós cometemos. Então, portanto, toda ação no bem, ela gera uma recompensa meritória, segundo o seu valor. Como fala, cada um segundo as suas obras. E por isso que nós teremos créditos, benefícios, perante a espiritualidade e também perante o próximo. Então, todos nós ficamos felizes com isso, quando a gente tem créditos, né? Que são benefícios, que são coisas positivas. Claro que também temos o oposto, que são os débitos. Ou seja,
Toda falta cometida, todo erro realizado, ele gera uma dívida, que deverá ser paga nesta vida ou em outra vida. Cada um segundo as suas obras de Jesus Cristo. Então todos nós erramos, todos. E aprendemos também que nós temos chances e oportunidades na vida de reparar, de consertar, que a gente vai ver um pouquinho para frente. E quando consertamos e quando conseguimos resolver alguma coisa, estamos melhorando, estamos evoluindo. E no livro Céu e Inferno, que nós temos todo um capítulo sobre isso, traz muitas informações. O que o Kardec fala? O que os espíritos falam? Que todos nós erramos, sem dúvida nenhuma. Sem erro não há conhecimento. E sem conhecimento não há evolução. Porque os erros, eles nos trazem experiência, nos trazem conhecimento. E aí, quando a gente reconhece que a gente errou, o que acontece? A gente se arrepende. Nossa, eu não devia ter feito aquilo. E aí vem aquele sentimento de arrependimento. E o que vem em seguida? O sofrimento. E a gente sofre pelos erros cometidos, que a gente depois chama de expiação. Mas isso não basta para a gente reparar um erro. Aí pedimos desculpas, que a gente já viu muito sobre isso, desculpas, perdão pelos meus erros. Mas também não basta. Claro que é um ato generoso, claro que é importante pedir perdão, pedir desculpas, porque isso traz mais leveza interior. Sem dúvida nenhuma, é muito importante. Mas não é o suficiente para o caso da lei da ação e reação. Aí, o outro que eu ofendi me pede desculpas, me perdoa. Bom para ele. Ele conseguiu entender e aceitar que eu errei. Muito bom para ele. Mas eu continuo em débito. Eu continuo devendo, continuo em débito. Eu cometi um erro. Não é o suficiente tudo isso. Errar, arrepender, sofrer e pedir desculpas. É muito fácil, às vezes, até a gente fazer isso. Mas qual é a ação que eu estou praticando em relação ao meu erro? Então, o que diz o Evangelho é necessário fazer o bem para anular o mal. É mais ou menos assim, ó, se a gente falar do lado da matéria. Eu preciso de dinheiro, eu pego um empréstimo. O que acontece? Eu crio um débito. O empréstimo que eu vou pagar daqui a 2 anos. Aí eu passo 2 anos poupando, para ter esse dinheiro e pagar minha dívida daqui a 2 anos. Quando chega o dia de pagamento, o que acontece? A minha dívida ficou superior em relação ao valor que eu economizei. O que acontece? Eu vou no banco e converso com o gerente e diz, olha, não tenho tudo para pagar. Se eu for uma pessoa que tiver crédito, de repente o banco me refinancia parte do valor. Uma parte eu pago, outra ele refinancia. Se eu não tiver crédito, ele vai me cobrar no ato. E aí? Eu continuo em débito. Porque eu contraí uma dívida. E assim é a nossa vida em nossas ações. Se eu não pagar ela de uma forma ou outra, não basta só palavras, precisamos de ações, da prática do bem. Então eu só me reabilito mesmo quando eu quitar a minha dívida. E se o gerente me refinanciar por mais um tempo, eu vou ter crédito por mais um tempo, mas lá na frente eu vou ter que quitar. Então, assim, ó, existem 3 condições necessárias para a gente apagar os traços, a falta, por falta dos nossos erros. E aí amenizar as consequências, que seria o arrependimento em primeiro lugar, porque daí a gente reconhece que errou. E aí a gente sofre a expiação, né? E a gente acha que é a última bolachinha do pacote, né? Só eu sofro porque eu não mereço isso, não é justo comigo. Mas a gente passa por isso. E aí no final vem a reparação, que é fazer o bem sem olhar a quem. Principalmente o bem a quem eu prejudiquei. Porque só a reparação ela pode anular o efeito, a consequência que eu gerei dos meus atos negativos.
Então, a melhor forma de fazermos a nossa mudança é através dessa reforma íntima. É a nossa transformação. É o mudar de uma maneira de agir para uma outra forma de agir. Do contrário, só perdoar não teria sentido. Porque basta dizer, me perdoa. Mas é o meu verdadeiro sentimento? É a minha verdadeira ação? E vem aquela questão, né? E as aflições que nós temos no dia a dia? De quem é a culpa? Por que a gente sofre? Qual é o título da nossa palestra? Lei da ação e reação. As aflições têm a ver com isso. O que eu fiz para hoje passar pela situação que eu estou passando? Então, quando não conseguimos praticar o bem, vêm as aflições. De quem é a culpa? Ah, não é minha. É do outro. É de Deus. É de quem foi injusto comigo. De quem não me entende. É do azar. Não é essa frase ou esse sentimento que nós temos no dia a dia? Eu não tenho culpa? Por que muitas vezes isso? Porque a gente não lembra dos nossos erros. Eu estava ontem conversando com uma pessoa exatamente sobre isso. O que ela fez aos 20 anos, para os 48, 49, está passando por a situação? Disse, não lembra, vamos repensar? A gente tem que sentar, pensar, porque não lembra. Às vezes, as consequências das nossas ações, elas são no dia seguinte, às vezes no mês seguinte, às vezes um ano depois, às vezes 10 anos depois. E a nossa mente, a nossa consciência, ela não tem isso presente no momento. E a gente não lembra. Por isso que da autorreflexão. Então, de quem a culpa é nossa. A gente não cuida das ações que a gente tem. A gente não cuida da forma que a gente lida com as situações, que a gente lida com as pessoas. Então, o ser humano ele é, na maioria das vezes, o causador de suas próprias dores. Mas ele não gosta de reconhecer, porque, gente, quem gosta de expor os seus defeitos? Até para pedir desculpas, às vezes é difícil, que a pessoa acha que está se humilhando. Ah, não vou pedir desculpas, imagina, vou me humilhar. Eu nem estou tão errado assim. E é isso que acontece na nossa vida, na nossa realidade. Então, é difícil essa situação de lidar com as nossas aflições, reconhecer que são resultado das nossas ações antigas. No capítulo 5 do Evangelho, ele fala inteiro sobre a questão das aflições. Tem muitas explicações. É um excelente capítulo para quem está passando por isso e dá uma estudada nesse tema. E existem duas causas principais. As causas atuais, ou seja, as nossas ações que nós praticamos hoje, ontem, presente, assim, que geram as nossas reações, mas também as causas anteriores a essa vida que nós temos, há muitos anos atrás, ou em vidas anteriores. Então, essas duas formas de ações, em tempos diferentes, eles geram a vida que nós temos atualmente. E o que nós vivemos, ele é de acordo com as escolhas que nós fizemos no passado. E o passado, alguém muda? Não muda, né? Não muda o passado. Adoraríamos mudar alguma coisa. Tem um livro que chama assim, Ah, se eu pudesse. Ah, se eu pudesse, 1.000.000 de coisas. E a gente não pode mais. No passado, mas pode hoje. Pode hoje para gerar para mim um hoje melhor, um amanhã melhor, um futuro melhor. E isso sim eu consigo fazer. Por isso que eles são ações evitáveis, do passado não mais. E a gente vai quitando o nosso débito aos poucos, porque lembra do empréstimo? Eu não tinha todo o dinheiro para quitar, eu fui quitando aos poucos. E assim a gente vai melhorando a situação da gente. E tem um item importante também, que é a questão do quê? Da ansiedade. Não podemos resolver o passado, podemos tomar decisões presentes. E a ansiedade é o quê? É a dor, é o medo do futuro. Sofro hoje de ansiedade com medo do futuro. E na maioria das vezes, o que a gente sofre hoje não acontece amanhã. É diferente. Mas a gente sofre. E muitas pessoas sofrem por ansiedade,
que é o medo do futuro. Então, usando todas as informações, tudo é uma questão de quê? De escolha. Agora, quanto mais a gente tiver consciência das nossas escolhas, ou seja, vigiar, prestar atenção no que nós fazemos, melhor. Porque daí, inconscientemente, automaticamente, a gente acaba não errando. Porque eu presto atenção no que eu faço, de que forma eu lido com a situação. Mas não é bem assim, né? A vida é uma correria, 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 e a gente às vezes se esquece, e quando vê já aconteceu, né? Então, é importante prestar atenção nas escolhas que a gente faz. Não posso mudar o passado, mas eu posso mudar o meu futuro. Fazendo hoje boas escolhas e tomando boas decisões. Lembrem dessas palavras, boas escolhas, boas decisões. Porque tem aquela outra frase que é igual ação e reação, que é aquele: o que eu semeio, eu colho. O que eu planto, eu colho, não é isso? Portanto, não há favoritismo a ninguém. E Deus não é injusto com ninguém. Deus não tem culpa das nossas escolhas. Nós fazemos isso. É o livre-arbítrio que todos temos. Liberdade de escolha. Todos nós queremos ter liberdade de escolha. A gente, quando é criança, a gente quer crescer por quê? Porque quer decidir pela sua vida. Só que quando a gente cresce e a gente vê que as decisões da nossa vida recaem sobre quem? Sobre mim. Mas o sonho é de cada um. Quando eu crescer, eu quero mandar em mim. Quando eu crescer, eu quero fazer o que eu quero. Eu vi esses dias isso ainda. Eu olhei e disse, é verdade. Mas depois a gente também arca com essas escolhas. No livro dos Espíritos, a questão 1000, que fala sobre a oportunidade que nós temos de reparar o erro, diz o seguinte: se a gente pode reparar o erro nessa vida ou em outra vida, o que os Espíritos respondem? Olha só. Quem não repara os seus erros nesta vida, por fraqueza, má vontade, indisciplina, não importa o motivo, estará numa vida posterior com as mesmas pessoas a quem prejudicou nesta vida. Olhem só. E ainda a gente escolhe na próxima vida onde a gente vai nascer para ter essa oportunidade de fazer o bem a quem nós fizemos o mal numa vida anterior. Então, quanto antes a gente fizer isso atualmente, melhor será nosso futuro. E qual é o melhor lugar que nós temos para fazer isso? Olha só, as nossas famílias. É ali que a gente escolhe nascer com pessoas diferentes, com desafetos, com pessoas que às vezes se odiaram na vida passada. Para quê? Para a gente, através da família, crescer junto, nascer junto como irmãos e pais e filhos e poder resgatar isso. Aprender o quê? A amar um ao outro. E não tem lugar melhor do que isso. Principalmente quando começa, de criança, que tu começa com esses laços, você tem que estar junto, tem que obedecer, tem que respeitar. Não é isso que a gente ouve. E como a gente, graças a Deus, não lembra da vida passada, a gente aprende a amar alguém que numa vida anterior a gente não amou. Então a família é uma bênção. Então não tem aquela história que diz, tem uma ovelha negra na família. Não, todo mundo escolheu aquela pessoa na família. Com o objetivo de cada um ter o seu resgate, de cada um ter a sua aproximação. É a melhor escola, a família. Porque ela nos desafia, né? Muitos desafios nós temos. É ter paciência, é amar, é respeitar, é ouvir, é calar, é falar. Aí mexe com as nossas emoções, aí a gente chora, e aí fica feliz. Então é ali, nesse meio. Então preste atenção, quando a gente tem muita diferença na família, olhe para aquela pessoa com mais amor. Isso a gente vai construindo, não vem de graça. Se constrói dia a dia. Inclusive, às vezes nós estamos numa mesma família e a gente às vezes aprende uma lição, não com exatamente aquela pessoa que aconteceu um problema em vida passada, mas pode ser uma outra pessoa da família. Porque
A reação não precisa vir da mesma pessoa, ela pode vir de outra pessoa para a gente aprender. Então, olha que beleza que é a família, que coisa maravilhosa. Amar a família acima de tudo nos traz um futuro melhor. E qual é a melhor forma da gente melhorar a nossa vida? Olha só, o perdão, que lá no começo diz que não basta o perdão, ó. Mas o perdão significa deixar a pessoa livre para seguir seu caminho, desejar o melhor para ela. Então, se eu perdoo quem me ofendeu, eu trago um alívio para mim e a outra pessoa também se sente mais aliviada. E o que acontece comigo? Eu quebro essa corrente da lei da ação e reação quando é negativo. Quando é no bem, ótimo. Uma ação positiva, um resultado positivo. Mas a gente não sofre pelos positivos, né? A gente sofre pelos negativos. Então a gente consegue cortar essa corrente negativa na nossa vida. Porque o perdão alivia o meu sofrimento e o do outro. E eu vou refazendo a minha vida. Porque o perdão, ele é uma atitude de sabedoria, de conhecimento, não é de humilhação. Há muito engano sobre isso. Então, quando conseguimos perdoar as ofensas recebidas, nós rompemos, diminuímos a nossa dívida. E qual é o lugar? A família. Também no trabalho, nos amigos, em muitos lugares. Mas o que mais mexe com a gente é a família. Tem uma história, o livro do Chico, que diz o seguinte. Tinha um grupo de pessoas, e dentro delas uma pessoa chegou a uma outra pessoa e pediu doação para assistência social para uns famintos. E claro que quando a gente vai pedir doação para ajudar o próximo, sempre tem aquele que acredita, né? A gente tem um exemplo clássico aqui em Blumenau, que são as sinaleiras. Né? O pessoal pede dinheiro, tem gente que fecha o vidro, tem gente que ajuda, tem gente que não ajuda. Né? E aquele que ajuda fica pensando, será o que vai fazer com isso? Portanto, o que aconteceu? Que a gente não sabe o que passou na cabeça de quem. Alguém cuspiu na cara de quem estava pedindo a doação. O que a gente imagina quando alguém recebe uma cuspada no rosto? Que ele vai reagir, né? Não. O que ele fez? Pegou um lenço, limpou o rosto, tirou a caca toda, ficou tranquilo e agiu dizendo o quê? Essa cuspada foi para mim. Mas agora, Senhor, por favor, ajude em nome de Jesus a atender os famintos com a sua doação, os famintos desesperados que não têm o que comer. O que aconteceu? Ele não entrou nessa mesma energia da pessoa que cuspiu nele. Ele disse, não, eu estou fazendo o meu trabalho, não vou entrar nessa. Isso não é bom para mim. E aí aquela questão que eu falei antes, a escolha. Eu escolho revidar, eu escolho dar o troco, ou eu escolho calar, porque aquilo não vai mudar nada, era uma pessoa desconhecida, de repente revoltada com aquilo. Não importa. A questão é eu. Como é que eu vou reagir em relação a uma ação? Então, nunca revide certas situações, porque você vai se sujar igual ao outro. Eu sempre digo, quando a gente se comporta, a gente revida, a gente se comporta igual ao outro. Então, não fale mal do outro, porque você está agindo igual. E o que Joana diz para Divaldo? Gente, a gente precisa treinar. Não basta uma palestra, não basta um tema para a gente aprender e mudar. A gente precisa treinar diariamente. Diariamente, porque a nossa consciência, nossos conhecimentos, eles passam. Então, é uma questão, em questão de segundos, não é verdade? A nossa vida pode ser feliz. Mas também, em questão de segundos, ela pode ser infeliz. Tudo de acordo com as nossas ações e reações. Eu mesmo gero felicidade para mim ou infelicidade. Está no livre-arbítrio das minhas escolhas. Então, o treinamento ele é importante, com pequenas coisas. Como é que no meu trabalho eu vou fazer para não revidar, não ficar com raiva da pessoa ou na minha família? Pequenos atos. E a gente vai treinando, 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 daqui a pouquinho a gente já está mais experiente, já consegue segurar melhor as emoções, sem gritar, sem dar o retorno, né? Então, toda vez que vier uma vontade de dar uma resposta grosseira, que a gente às vezes tem, né? Fecha a boca. E tente sorrir e não revidar. Não é fácil, né? Mas faz bem pra gente, faz bem.
Essa que é a parte melhor. E se alguém te dá uma indireta? Eu passei por uma situação ontem assim, né? Eu fiquei pensando, será que essa pessoa está sendo sincera ou está sendo falsa? Né? A gente pode rebater com alfinetadas também. Mas é a maneira dela de ser. Por que eu tenho que me incomodar com isso? A gente dá muita importância para o que o outro faz contra nós. Ou fala, ou olha. Muita importância. É isso que a gente tem que deixar de lado. Para quê? Às vezes esse agressor, ele não estava bem. É o jeito dele de ser. Sempre. De qualquer forma, né? Cada um tem uma forma de ser. Para que revidar? O que a gente ganha com isso? Eu peguei aqui um exemplo de um martelo, né? Não tem coisa melhor. Tem várias histórias do martelo e do prego. Mas o que acontece? Eu pego um martelo, bato no prego. Primeira coisa, impacto no prego. O que o prego faz? Impacta na madeira. E o que acontece com a madeira? Recebe um furo. Imagina a gente, se recebesse uma martelada na cabeça da gente, recai aonde? Recai no corpo, recai na consciência, na nossa alma. Se alguém batesse na gente. Primeiro seria uma dor física. E a dor moral, porque alguém nos agrediu. Imagina se essa madeira sentisse dor. Ela se sentia ferida, ela iria chorar. Como a gente. E como é que ela reagiria? Como é que a gente iria agir? Primeiro gritar de dor. E depois de quê? De raiva, né? Porque alguém te fez alguma coisa. Mas não é justo. Logo eu, tão boazinha. Por que fizeram isso comigo? Então a nossa vida é mais ou menos isso. A gente leva marteladas, sente a dor no corpo. Mas nós estamos falando aqui do lado moral, emocional. Eu revido, eu escolho revidar ou não revidar. Eu escolho sorrir ou não sorrir. E a dor, aí fala, né? Tem a dor. E a dor? As aflições, que estão lá no Evangelho, um capítulo inteiro, 5. Ele serve para quê? Para fazer a gente sofrer? Não. Ele é o indicador para a gente se reajustar. Para escolher um novo rumo, um novo caminho. E o amor? O amor serve exatamente do contrário, também para reajustar. Mas ele é um bálsamo. A gente adora quando as pessoas nos amam, né? Mas a gente precisa amar também. Aliás, quando a gente consegue amar mais do que ser amado, a gente é mais feliz. Porque eu não fico esperando que as pessoas me amem. Eu amo. É o máximo. Mas o que fala a Joana precisa ser treinado. Sem treino, sem a gente aplicar todo dia um pouquinho disso, fica difícil de colocar em prática de uma hora para outra. Então nós precisamos prestar atenção, vigiar e orar, vigiar nossos pensamentos, vigiar nossas ações, para sermos mais felizes. Então a vida, ela é mais ou menos isso, como um rio, a nossa vida. Ela vai seguindo um fluxo. Eu posso bater de frente com as pedras do meu caminho e voltar, ou eu posso ir contornando, aprendendo e seguindo em frente. E criar novos caminhos. O rio é um excelente exemplo para nós. Ele vai criando, vai fazendo, onde dá ele vai passando. E a gente também precisa ver dessa forma. Não adianta parar para querer agredir, parar para dar o troco. O que vai acontecer? Só vai te sentir muito pior, né? Então não se dê o trabalho de reagir. Nem toda situação merece uma reação. Olha o exemplo do senhor da doação, que recebeu uma cuspada no rosto. Não reagiu, não ia levar nada. E de vez em quando, o silêncio, gente, o silêncio às vezes dói muito mais, né? É a melhor resposta. Às vezes o silêncio machuca muito do que palavras. Então, você percebeu que amadureceu de verdade quando entende que nem toda situação merece ou necessita de uma reação. Isso chama-se amadurecer, independente da nossa idade. Então não crie mais débitos de acordo com as tribulações que surgem em sua vida. Vá contornando, vá aprendendo, vá treinando a paciência.
porque assim seu futuro será muito melhor. Tem mais paz no coração, mais alegria. E aqui, Jesus, no dia que ele foi jantar na casa de Simão, onde apareceu Maria e foi lavar os pés dele, e a Maria era o quê? Uma pecadora. Mas mesmo assim, Jesus foi chamado a atenção porque ele estava ali conversando e perdoando uma pecadora. Então, a prática do amor é a direção mais curta para atingir a perfeição. Amar a todos. Muitos pecados lhe serão perdoados porque ela muito amou. E aí Jesus fala todas as frases. Você, Simão, quando me recebeu, me ofereceu água para lavar as mãos? Você, Simão, quando me recebeu, me estendeu isso, aquilo? Mas, no entanto, Maria foi lá, lavou os pés, chorou. Então, o que diz Jesus? Ela muito amou. Então, não é o perdão por perdoar, mas sim pelas atitudes dela. E aqui, para finalizar, então, o nosso tema de hoje. Ainda que seu passado tenha marcas, muitos de nós temos, o seu futuro está intacto. E só depende de suas escolhas hoje. Ainda que seu passado tenha marcas, seu futuro está intacto e só depende de suas escolhas hoje. Que assim seja. Muito obrigada a todos e espero ter levado palavras positivas que possam elevar a todos nós. Obrigada.